Olha só, o Lula amanhã, eu fiquei chocada quando eu vi a agenda, né, que chegou. É assim, 70 horas de programação com o Xi Jinping. Porque a conversa com o Biden, eles falaram, era para ter 1 hora, teve 2, foi ótimo. Nossa, o Lula vai... Primeiro uma recepção, depois uma recepção, uma conversa ampliada, depois uma conversa só os dois, depois um jantar. Então, assim, vai ser uma coisa costurada em muitas horas e os chineses estão, assim, deixando claro que ele está tendo uma recepção alongada, visto como parceiro estratégico. Já que o Naka está aqui, vamos falar dessa polêmica, né? O que seria essa tal de moeda única, alternativa ao dólar, para poder fazer comércio entre os países? O Naka vai explicar. Dá uma olhada no que falou o presidente da República. Eu toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade? Por que não foi o iene? Por que não foi o real? Por que não foi o peso? Por quê? Por que, Fernando Nakagawa? Por que não foi o real? Por que não foi o peso? Que tipo de vantagem e desvantagem isso poderia trazer para a gente? Essa história da gente do planeta usar o dólar como referência vai lá muito para trás, depois da Segunda Guerra Mundial, quando a reconstrução do planeta teve muito da impressão digital dos Estados Unidos. E ali o dólar acabou se estabelecendo no lugar da libra esterlina como grande referência e que vale até hoje. O presidente Lula, assim como fez agora na China, fez a mesma coisa com relação à Argentina. Há um esforço em tentar reduzir esse protagonismo do dólar norte-americano. Uma razão racional para isso, um argumento racional para isso, é a redução de custos. Quando você retira uma etapa de uma operação financeira, uma operação de câmbio, de fato fica um pouco mais barato. Mas tem prós como esse, mas tem contras também, Dani. A gente separou aqui um esqueminha para explicar qual é a ideia dessa história. Então você vê aí do lado esquerdo da tela, né? Como é hoje uma operação, por exemplo, uma empresa comprando minério de ferro ou avião do Brasil. O comprador chinês paga esta conta, tira da conta yuans, né, a moeda local, converte esse valor em dólares, transfere isso de um banco chinês para um banco brasileiro, que, por sua vez, vai ter que converter os dólares recebidos em real, e aí só assim que o dinheiro pinga na conta da empresa. Agora, quando a gente pensa nesse esquema da nova maneira defendida pelo presidente Lula, como é que funcionaria? Você tira o dólar do meio, é um intermediário a menos nessa operação. O comprador chinês pega os yuans, envia diretamente para o Banco Brasileiro, sem precisar passar pelo dólar ou pelo euro, qualquer outra moeda, e aí você já transfere isso em reais e chega na conta do exportador brasileiro. No ano passado, Dani, a gente teve uma corrente de comércio, né? O Brasil exportou e importou, ou a China vendeu, comprou do Brasil 150 bilhões de dólares. O custo dessa transação em dólar está na casa do abaixo de 1%. É um custo residual quando você pensa em termos proporcionais. Mas Calma, para eu entender direito. O custo o meu compradorzinho chinês usa o yuan. O custo de 1%, ele gasta mais 1% para fazer transformar isso em dólar. É menos de 1%, mas é ao custo disso, da conversão do dólar e depois do dólar para o real. De novo, para fazer esse pulo aqui, você agrega o valor de cerca de 1% ao custo da operação. Isso, exatamente. Perfeito. Ou seja, haveria uma economia. Porque você fala assim, é pouco, menos de 1%, tá que seja meio. Isso. Mas dá quase $1 bilhão. É meio de 150 bi, né, cara? Exatamente. Então, é uma baita grana. Agora, tem problemas nessa história. Por quê? O câmbio na China não é algo livre, como é, por exemplo, aqui no Brasil. O dólar já chegou a perto de 6, já foi 2. Aqui o câmbio opera
com razoável liberdade, ou na Europa ou nos Estados Unidos. O câmbio na China é controlado com a mão de ferro do Banco Central, do Banco do Povo da China, que é o Banco Central chinês. Então, você atrelar a sua economia ou as suas exportações, o seu grande parceiro, a um câmbio fixo, pode ter algum tipo de fragilidade. Mas essa transição para o yuan, ela já está rolando, porque hoje o yuan, né, a moeda chinesa, já é a segunda principal moeda das reservas internacionais brasileiras. Olha que interessante, no final do ano passado, Dani, 5,4% dos mais de 330 bilhões de dólares que o Brasil tem guardadinho no Banco Central já estavam na moeda chinesa. E em 2021, um ano antes, era o terceiro lugar, passou o euro. E olha que isso aconteceu em 2022, ainda no governo de Jair Bolsonaro. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, aumentou a posição brasileira na moeda chinesa antes mesmo da vitória do governo Lula. Quer dizer, era tiro, porrada e bomba na rede social, mas no administrativo estava comprando China. Basicamente é isso. Sim, aumentou um pouco a posição e o Brasil já tem hoje mais de 15 bilhões de dólares em moeda chinesa nas reservas internacionais e o aumento aconteceu de terceiro para o segundo lugar no ano passado. Duas coisas, elogiar o timaço aqui, via Edu Petrelli e Ceribello e Igor Peixoto, que organizou esse tiro diagonal aqui, que fez com que você tivesse essa visão lindíssima do nosso telão inteiro e da arte feita fofamente pelo Naquinha e, claro, o próprio Naka, que não vai voltar para o seu lugar, vai ficar aqui comigo.